Bom dia, povo lindo de Deus, graça e paz. Ai, que saudade de vocês. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Laila e eu não sou pastora. Eu sou simplesmente uma pessoa que ama Jesus e que tem tido alguns sonhos com Jesus. Ele fala muito comigo através de sonhos. E esse sonho está me incomodando já faz alguns dias e eu creio que uma palavra que tem me ajudado tanto, que eu tenho me apegado tanto, pode te ajudar também. Eu nunca fiz um vídeo, então já me perdoa todos os meus erros e eu vou fazer de conta que eu estou conversando com você. E para quem me conhece sabe que eu falo muito, então tenho um pouquinho de paciência que se eu tomar gosto, nos próximos eu vou melhorando, amém? O Senhor falou comigo uma palavra de Ezequiel 34:11, aonde ele fala assim, ó: Eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurei e buscarei as minhas ovelhas. Como um pastor busca as suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta de todos os lugares por onde foram espalhadas naquele dia de escuridão e desgraça. Nessa passagem de Ezequiel, Deus estava um pouquinho chateado com os pastores, com os reis, com os sacerdotes daquela época, porque Deus julgou eles, dizendo que eles não estavam cuidando das suas ovelhas. Nos versículos anteriores, ele fala assim, ó: vocês bebem o leite das ovelhas, usam a lã para fazer roupas e matam e comem as ovelhas mais bem tratadas, porém não cuidam do rebanho. Quer dizer, Deus, ele estava muito preocupado. Nós somos a ovelha do Senhor. E o que eu achei lindo quando Deus me mostrou, eu não estou aqui para falar de ninguém. Eu estou aqui para falar assim, ó, cara, aonde você estiver, por onde você andar, nas esquinas mais escuras, nos pecados mais obscuros, Deus, Ele mesmo, Ele vai atrás de você. Assim como Ele foi atrás de mim, como Ele foi atrás do meu esposo, como Ele tem curado o nosso coração. Ele fala, eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo que você não queira, não tem jeito. Ele te persegue. A Bíblia fala que antes da gente escolher ele, ele nos escolheu. Eu estava pensando, sabe, eu li algumas coisas e tem duas coisas muito importantes que eu quero falar e eu espero ser rápida. Uma é sobre o sapo. Sobre o sapo, Laila? Você está falando de ovelha, agora você vai falar de sapo? O sapo, ele tem uma característica muito estranha. O sapo, ele tem uma propriedade térmica nele que ele se adapta. Então, se você colocar o sapo dentro de uma panela com água natural, a pele dele vai se adaptar àquela água. E se você começar a aquecer a água, a pele dele vai se adaptando ao calor da água. E quando você vê o sapo, ele morre e nem ele mesmo percebeu. E assim somos nós na palavra. E assim somos nós na caminhada com Deus. E assim somos nós diante dos problemas. Porque não é fácil mesmo. Não é fácil. O mundo está cheio de maluquice agora com esse vírus. Então não é fácil. As pessoas que julgam, as pessoas que apontam, as pessoas que acham que são Deus, as pessoas que não acreditam que uma pessoa possa mudar. As pessoas... Você entende? É muita coisa. E eu tive muito medo quando eu li isso, de ser o sapo. Porque o ser humano ele tem uma capacidade de adaptação muito grande. Ele se adapta tanto para o bem quanto para o mal. O ser humano ele se adapta tanto para as coisas boas como para as coisas ruins. Então, o ser humano ele se adapta com coisas que tanto machuca ele quanto coisas que alegram ele. E a pior coisa do mundo é você se adaptar dentro de um lugar onde as pessoas estão te machucando e você achar aquilo normal. E aí Deus vem e fala assim para mim, viu? Eu mesmo
vou atrás de você aonde você estiver. Porque enquanto o propósito não for cumprido, eu mesmo, o Senhor é o nosso bom pastor. A Bíblia fala sobre o bom pastor. Jesus se apresenta em João como o bom pastor. Não há nada nem ninguém que possa substituir isso. Ninguém vai morrer por você como Jesus morreu. Ninguém vai te curar. Ninguém vai rasquear sua lã. Uma ovelha, quando ela se perde, a lã, ela cresce de tal forma que a ovelha tem um peso tão grande sobre ela que ela não consegue caminhar. E ela precisa do bom pastor. Porque o bom pastor é aquele que enfrenta lobos, é aquele que enfrenta leões para salvar a sua ovelha. E o que eu estou falando em relação a isso? Somente Jesus tem essa capacidade. Depois, quando essa ovelha ela é resgatada e ela é tosquiada, o peso sai de cima dela. Assim é Jesus, ele esquece os nossos pecados e ele perdoa e ele é fiel para terminar aquilo que começou. Então não se preocupa. Só se preocupa quem tem sido o seu pastor. Será que você tem confiado só no seu trabalho? Será que você tem confiado no teu esposo? Será que você tem confiado em quem? Quem é o seu bom pastor? Mas Davi falou, o Senhor é o meu pastor. Gente, somente Jesus pode tirar você dessa situação e eu da minha situação e qualquer pessoa. Talvez você ainda não tenha tomado uma decisão, ou talvez tenha tomado uma decisão errada porque não ouviu a voz de Deus. A Bíblia também fala que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Talvez as pessoas não entendam o que está acontecendo consigo ou com o que está do lado, talvez julguem. Eu no lugar dela faria de tal forma. Eu no lugar dela faria... Não, ninguém está no teu lugar, ninguém está no meu lugar, somente Jesus sente o que a gente sente. Só para Ele a gente não pode mentir, só dele é o nosso coração. Não se importa. Deixa Jesus falar. As outras coisas Ele coloca no lugar. Por isso que as pessoas falam tanto do processo. Sabe o que é processo? O processo é você passar situação a situação. Isso é um processo. Mas quando você pula esse processo, sabe o que acontece? Lá na frente, o Senhor vai te colocar em uma situação para que você viva esse processo. Sabe por quê? Porque dentro desse processo ele vai fazer você crescer, ele vai fazer você se humilhar, ele vai fazer você... porque Deus quer humilhar as pessoas? Não, porque Ele quer te ver forte, porque o que Ele tem para você é tão grande, é tão maravilhoso, é tão sobrenatural que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem para aquelas pessoas que o amam. Deus não quer te humilhar, Deus não está interessado na tua humilhação, Deus não está interessado no teu mimimi. Deus está interessado no teu processo. Mas só consegue passar pelo processo se você acredita no teu propósito. Eu li uma coisa outro dia muito séria, uma história em que falava de um cara que ele era... Como é que fala mesmo? Ele trabalhava com contabilidade. O contador, ele era um contador e ele era um contador de sucesso e ele largou tudo aquilo numa empresa que ele trabalhava e foi ser pastor e pastoreou muitas pessoas e blá, 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 blá. Quando chegou lá na hora do juízo, o Senhor deu uma sentença para ele não tão legal, não que ele não fosse para o céu, mas ele não ia sentar na janelinha. Aí ele falou, mas como assim? Eu quero a janelinha. Aí Deus falou assim para ele, viu? Como assim você quer a janelinha? E ele falou assim, mas eu pastoreei tanta gente. E Deus virou e falou assim para ele, mas não mandei você pastorear tanta gente. Eu mandei você ser contador naquela empresa. Porque eu queria que você ganhasse a vida do teu patrão. Porque através da vida do teu patrão, da prosperidade dele, eu ganharia 3 vezes mais pessoas do que você ganhou sozinho. Cuidado. Se a gente não sabe qual é o nosso propósito, nós estamos andando em caminho errado. E quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, não é assim? No entanto, tinha uma mãe lá que virou para Deus e falou assim, mas Senhor, e eu? Se ele que era um pastor, que tinha igreja e blá, 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 se ele não vai sentar na janelinha, para onde que eu vou então? Para baixo da arquibancada, o Senhor disse, não, você vai para a janelinha. Ela falou, como assim? Eu fui só mãe. Ele disse assim, mas o teu propósito era ser mãe.
Porque o teu filho foi viver os caminhos que eu escolhi para ele. O filho dela era um grande missionário. Entende o que eu estou falando? É um versículo muito importante. Esquece todo o resto. Nem leia se você não quiser. Mas quando o Senhor disse, eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas, como o pastor busca as suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta de todos os lugares por onde foram espalhadas naquele dia de escuridão e desgraça. O Senhor é o meu pastor. Salmo. E esse salmo é para todo mundo. Porque o Senhor é o meu bom pastor. Somente Jesus, galera. Para de se apegar em coisas e pessoas. As coisas acabam e as pessoas te decepcionam. Somente Jesus. E Deus tem falado isso muito forte comigo. E eu sou meio acanhada para esse negócio de vídeo. Porque eu falo muito. Mas vale a pena. Ouve até o final. Porque Deus vai confortar o teu coração. Eu senti que nessa manhã tem muita gente precisando tomar uma decisão. Não faça isso. É a resposta para a tua oração. Não faça, porque não foi Deus que colocou no teu coração. Espera em Deus. Grita para você mesmo, aquieta-te alma. Sai fora, sai de mim sentimento. Deixa as outras pessoas pensarem o que elas quiserem pensar. É entre você e Deus. É muito difícil. É muito difícil. Só quem sabe, quem me conhece, sabe o tanto que eu amo e que eu consigo amar mesmo assim. Então eu vou te dar uma dica. Deixa pra lá. Deixa Deus resolver essa situação. Porque Ele vai te buscar aonde você estiver. Onde você estiver. Deus me ama, Deus te ama, Ele tem um propósito na nossa vida e Ele não vai deixar nada, nem ninguém atrapalhar o que Ele tem pra gente. Amém? Fica com Deus e se eu tiver coragem, eu gravo outro.